E se eu te dissesse que a tecnologia pode ser o verdadeiro mal que aflige a humanidade e que, teoricamente, estaria sendo usada por uma entidade ou entidades para controlar e afastar o homem de bem? E se eu te dissesse que o smartphone que você tanto usa e ama pode estar te afastando de sua família e também de Deus? E se eu te dissesse que algo muito maligno está se espalhando pelo mundo sem que a gente perceba? Você me daria atenção? Venha comigo neste vídeo e, no final, tire suas próprias conclusões. Nos últimos 10 anos, a tecnologia avançou tanto que mal temos nos dado conta das novidades que surgem, sempre com a premissa de melhorar a vida das pessoas e dar mais tempo a elas. A publicidade ainda vem para nos fazer acreditar que a tecnologia nos une. Um carro do ano pode trazer a felicidade para o resto de sua vida e que um smartphone X ultramoderno pode lhe fazer a pessoa mais importante e querida da sua cidade. Mas e se for essa mesma tecnologia que está causando estragos cada vez mais visíveis nas sociedades? Perguntaram ao ChatGPT, por exemplo, o que ele faria se fosse Satanás para ter maior controle sobre a humanidade. O que ele respondeu é simplesmente de arrepiar, se você souber ler nas entrelinhas. E eu te perguntaria, será que já não estamos vivenciando tudo isso? Veja o que a inteligência artificial faria. Eu não apareceria nunca. A primeira regra seria o anonimato. Se o inimigo tem um rosto, ele pode ser combatido. Se não tem, as pessoas brigam entre si tentando cada uma provar que está certa e que a outra está errada. A cada dia que passa, o individualismo vem tomando conta das pessoas. Pior, muitas vezes, ele vem acompanhado de soberba, uma das piores qualidades que alguém pode ter. Quando o diabo se apossa, qualidades como essa, que não é inata, passam a ser observadas em certas pessoas. Esta é uma das formas silenciosas do mal: agir anonimamente, sem mostrar o rosto. Às vezes, ele pode estar naquela pessoa que, quando está ao seu lado, parece ser a melhor companhia do mundo, mas pelas costas fala e age contra você. Ele está naquela pessoa que abandona ou maltrata vulneráveis, desde pessoas idosas com algum nível de dependência até animais domésticos. Você já parou um pouco e olhou ao seu redor? Conhece alguém que tenha uma dessas características? Infelizmente, seja por meio dos noticiários da TV, seja por postagens na internet, muitas pessoas estão sendo vítimas de outras e muitas vezes sem qualquer motivo aparente. Eu trabalharia com dúvidas, não com certezas. Nada é mais controlável do que alguém com incertezas. Perguntas como: e se todo mundo estiver mentindo? E se só eu estiver vendo a verdade? E se meu vizinho for meu inimigo? Será que Deus realmente existe? Para o mal, dúvidas existenciais são essenciais, uma vez que quebra a humanidade sem que ele mova um dedo sequer. As pessoas passam a desconfiar de governos, religiões, amigos e até do próprio senso de realidade. A falta de confiança mútua é outra munição usada pela arma da dúvida. Pessoas hoje em dia raramente depositam a sua confiança em outras. E muitas vezes, quando isso acontece, a confiança é traída. Parte das vezes em relação a dinheiro e bens materiais, parte moral e afetiva. O mal é oportunista. Ele entra pela porta ou janela aberta, ele entra por qualquer fresta que dê passagem de um lado para o outro. E ele age na surdina, pois não deixa você perceber que se aproxima. Em muitos casos, quando se percebe, o mal já aconteceu ou está em curso. Eu transformaria informação em ruído. Em vez de esconder a verdade, o mundo seria inundado com variações dela, isto é, várias versões de uma só verdade. Seria tanto fato, tanto boato, tanto especialista, tanto vídeo, tanto isso foi provado, isso foi desmentido, que ninguém mais saberia no que acreditar. A verdade não precisaria desaparecer.
bastaria ser diluída. Hoje, o que vemos e ouvimos em demasia nas redes sociais, nas plataformas de vídeos, nos noticiários e até na boca do povo, são afirmações incabíveis e sempre desacompanhadas de provas. No final, somos levados a um mundo de desinformação disfarçado de entretenimento, que teria como objetivo diluir nossa capacidade de crítica e autocrítica. Será que já não estaríamos vivenciando momentos assim? Nos dias atuais, é muito comum pessoas passarem horas em plataformas de vídeo, rolando-os incansavelmente pela tela do celular, mesmo não assistindo a maioria deles completamente. A pessoa assim não absorve nada de cada vídeo, nem a parte boa, se houver, nem a parte ruim. Aquela informação se torna puro ruído. O mesmo pode ser dito a respeito de anúncios. E pior ainda, anúncios de vendas feitos por usuários leigos, sem entendimento do produto e que estão ali somente para receber alguns poucos reais, se receberem. Informações deturpadas ou incompletas acabam fazendo do conhecimento algo do passado. A impressão que se tem é que o mundo não precisa mais de conhecimento. Basta viver a vida como ela está sendo determinada para nós, por meio de vídeos com informações falsas, além de vendas e mais vendas. E o que mais a IA faria sendo Satanás? Eu daria a sensação de poder no bolso de cada um. Para o ser humano, nada é mais viciante do que a sensação de estar no controle, mesmo que falsa e passageira. Então, Satanás daria às pessoas coisas como uma câmera, um celular e um feed infinito, tudo em um só, e faria com que cada um se sentisse o protagonista do universo. Por quê? Quando cada pessoa acredita que é importante demais para ser ignorada, elas brigam por atenção, como se fosse por oxigênio. O mau uso da tecnologia, especialmente o uso excessivo de celulares e redes sociais, tem sido associado a impactos negativos significativos na saúde mental das pessoas. Analistas comportamentais e especialistas destacam que isso pode levar à dependência digital, um aumento de ansiedade, depressão, sobrecarga cognitiva, redução da autoestima, isolamento social e dificuldades de concentração. A sensação constante de precisar estar conectado e atualizado cria um ciclo de estresse e pode prejudicar o sono e as relações interpessoais. Se você parar um pouco para pensar, isso já está ocorrendo e tem trazido sérios problemas nas escolas e também nos lares de muitas famílias. Estudos mostram que o cérebro é afetado por esse uso excessivo, com estímulos visuais e recompensas frequentes, gerando produção exagerada de dopamina, desencadeando ansiedade e dependendo de reforços imediatos para a satisfação. A exposição a comparações sociais e notícias negativas nas redes sociais contribui ainda para sentimentos de insegurança, baixa autoconfiança e até ideação suicida em casos extremos. A nomofobia, que é o medo de ficar sem acesso ao celular, é um sintoma comum do impacto psicológico do mau uso tecnológico. Ou mais, um exemplo claro de como o mal tem criado e se aproveitado das necessidades humanas. E o que mais, ChatGPT? Eu aumentaria o volume das emoções humanas. Não é preciso corromper ninguém. Basta amplificar aquilo que já existe. O medo vira pânico. A raiva vira ódio. A vaidade vira obsessão. A inveja se torna guerra e a solidão vira desespero. Eu não precisaria criar o mal. Só precisaria permitir que ele tivesse eco. Você já parou para observar o que está acontecendo não só no mundo todo, mas também à sua volta? Casais que se casam por algum motivo, menos por amor, e que num curtíssimo espaço de tempo já estão se divorciando. No trânsito cada vez mais caótico, pessoas brigam por espaços, às vezes chegando às vias de fato,
e resultando em morte por motivo torpe. Alguém conhecido que, por pura vaidade, querendo alcançar os novos padrões de beleza impostos pela mídia, acabam sofrendo um choque anafilático na mesa de operações e agora encontra-se em estado crítico na UTI. Talvez você já tenha conhecido alguém que preferiu deixar este mundo do que sentir-se só. As emoções estão à flor da pele nos dias atuais. Dizem ser consequência da pandemia do Covid-19, que as pessoas mudaram muito depois do isolamento. Mas será que é isso mesmo? Ou a pandemia foi a gota d'água? Ninguém tem mais paciência com ninguém. Pessoas que, pelo menos em primeira instância, parecem ser instruídas, agindo violentamente contra outras que estão trabalhando para limpar a cidade da sujeira que fazemos. Casais em primeiro plano são vistos como perfeitos e inseparáveis, sendo flagrados por câmeras de um elevador, de onde a mulher, como sempre, sai direto para uma UTI de hospital. Como vimos, o mal não precisa ser criado, ele precisa ser reverberado. E esse tipo de coisa tem sido muito comum em qualquer lugar do mundo. Não importa a religião, não importa a classe social. Outro fato, o número de pessoas tirando a própria vida é muito preocupante. E isso tem sido associado a vários fatores, muitos deles amplificados com o uso de redes sociais e prática de alguns jogos online. Eu venderia a ilusão de liberdade. O que é a liberdade para você? É tomar as decisões por conta própria ou deixar suas escolhas serem moldadas por algoritmos, tendências, narrativas, influenciadores ou impulsos emocionais artificiais? Pois é isso que o mal faz. Usar estes artifícios para fazer você pensar que tomou uma decisão por sua conta, mas não. Analogicamente falando, somos como as árvores de um jardim imenso, com raízes cravadas na terra da própria experiência e com um tronco que carrega as marcas das nossas decisões. Acreditamos que nossos frutos nascem do livre-arbítrio, que cada escolha é um gesto de autonomia. Porém, invisível aos nossos olhos, há uma névoa tênue e silenciosa. Ela é formada por camadas invisíveis, algoritmos, redes sociais, influenciadores, tendências e outras camadas que tentam moldar as folhas e os frutos por meio do vento. A ilusão da liberdade de decisão está implantada, mas a verdade é que muitos frutos, mesmo de árvores diferentes, carregam o mesmo sabor, a mesma cor, o mesmo tempo de validade. A partir do momento que você depende de alguém ou algo para realizar alguma coisa, isso já não é mais liberdade. Hoje, muitos não se sentem completos ou felizes se não tiverem likes em suas postagens. Parece que o que alimenta a felicidade dessas pessoas é um simples toque no ícone do gostei. E não importa se quem tocou em gostei realmente gostou ou apenas fez aquilo para agradar. O que importa é que o ícone do gostei foi tocado e pronto. Mas isso está muito longe de ser liberdade. Eu os manteria sempre ocupados. No lugar da harmonia, silêncio e paz, o que temos hoje em dia são preocupações. E muitas. E-mails, notificações, urgências, métricas, prazos, distrações e barulho. Muito barulho. Nas cidades grandes, a ordem se dá em meio ao caos, mas é justamente aí onde esse algo maligno atua, na ocupação das pessoas. Quanto mais ocupadas e preocupadas elas estão com seu dia a dia, menos pensam em si mesmas e nos outros. A única coisa que as mantém vivas parece ser a necessidade em realizar tarefas impostas por um sistema, além de ter que manter as aparências, uma vez que esse mesmo sistema cobra isso. Cumprir os prazos para manter a máquina funcionando é um dever, enquanto seu tempo de lazer é reduzido. No mundo todo, a jornada de trabalho tem sido muito pesada. Até mesmo no Brasil, há grupos de pessoas trabalhando 12, 13 horas ou mais por dia. Outros tantos trabalham em 2 empregos.
Por isso está cada vez menor o tempo para o lazer, para a leitura e para se dedicar a si mesmo. O irônico em tudo isso é que, mesmo contando com tecnologias que resolvem boa parte de nosso trabalho, acabamos não conseguindo tempo livre suficiente. Estamos sempre correndo e ocupados demais. Você já notou? Segundo a resposta do IA, ninguém consegue se encontrar quando está sempre correndo. E quem não se encontra, é mais fácil guiar. Eu faria o mal parecer normal. E não precisa parecer chocante, basta inseri-lo no cotidiano. Como? Em comentários mais apimentados e com algum nível de crueldade ou segundas intenções. Em uma humilhação velada usando a violência psicológica como meio. Em tratamentos com indiferença, mesmo que sutil. E também no individualismo, onde o cada um por si parece ser a forma ideal para resolver os problemas. Se você tem observado esse tipo de comportamento ao seu redor, saiba que isso é global. Quanto maior a concentração de pessoas em uma determinada região, maior a chance de haver problemas e pessoas com más intenções. E isso não é normal. Eu não lutaria contra Deus. Para Satanás, lutar contra Deus é perda de tempo. Ele sabe que jamais venceria um confronto direto. Contudo, há uma forma bem mais fácil, segura e garantida, que é lutar contra a esperança. Se os humanos, que são a joia da criação divina, perderem a fé, não há razão para que Deus tenha um significado. E, como diria o diabo, não é preciso que ele tome o trono de Deus. A própria humanidade o colocaria lá. Por meio de uma criança é mais fácil. Talvez esse seja mesmo o meio mais cômodo e fácil, mas não menos cruel, do mal entrar na sociedade, através da mente de uma criança. E isso é uma realidade que infelizmente tem sido observada. Você mesmo conhece pais que, para manter a criança quieta, lhe entregam um celular ou um tablet? Eu acredito que sim, já que hoje em dia é uma atitude parental muito comum. Será que está certo substituir a presença pessoal por um objeto digital? Será que essa criança crescerá sob a educação familiar ou sob os artifícios escondidos nos jogos e na internet? Pois é isso que o mal deseja: instalar-se onde não há segurança, não há instrução, onde ele mesmo poderá ser o tutor e o professor. Todo ano a mídia fala sobre algum programa, um aplicativo, geralmente jogos voltados para o público infanto-juvenil, e até mesmo sobre ondas de desafios que estão sendo alvos de críticas e até investigações, uma vez que, além das mensagens subliminares, tem causado mortes de crianças e adolescentes, como também gerado ondas de violência nas primeiras idades. Jogos como o da Baleia Azul, que propõe desafios macabros aos adolescentes, e o terrível jogo de computador The Coffin of Andy and Lily, que, segundo a polícia do Norte Fluminense, no Rio de Janeiro, serviu de inspiração para um adolescente de 14 anos matar toda a sua família. São apenas alguns dos poucos exemplos de jogos e desafios que são lançados frequentemente. E é exatamente aí que o diabo mora. A preocupação das autoridades é que as crianças e adolescentes de hoje cresçam achando que o que se vê e o que se tem que fazer nesses jogos e desafios é para ser feito em vida, no seu cotidiano, pois para eles aquilo ali parece ser uma coisa normal. Matar nos jogos é sinal de conquistas e mais moedas. Sobreviver a um desafio mortal é sinal de heroísmo, coisas que na vida real são bem diferentes. A tecnologia em si não é o mal. O fato é que o mal se aproveita da tecnologia para se instalar em nossas vidas. Para que isso não aconteça, depende somente de nós mesmos. São nossas boas atitudes e nossa criação na vida real que devem ser levadas para o digital, e não o inverso. Usar os recursos que dispomos com sabedoria é a chave.